Olá, eu sou a Priscila Herrera, sou psicóloga, atuo no consultório, atuo em psicologia escolar, me especializando em psicologia perinatal, que cuida da gestante, da família, né, do puerpério, e trabalho algumas questões também relacionadas ao luto, à família, e eu fui convidada pelo Grupo Evoluir. Sou também uma das voluntárias do Grupo Evoluir, contribuo também com o GAFTA. São espaços muito importantes aí, né? Que estão sedimentando lugares, ouvindo as pessoas. E a convite deles, né? Eu vim falar um pouquinho sobre a temática que a gente tende a fugir a maioria das vezes na nossa vida, que é o luto, né? Só a palavra luto a gente já fica querendo se afastar. Mas aí, para trazer uma reflexão sobre essa palavra luto, né, para um contexto maior, eu trago um tema para a gente discutir, né, assim, pensar, refletir, que é o luto nosso de cada dia. Por que o luto nosso de cada dia, né? Esse luto, que tem a ver com perdas, e a gente conhece o luto que é bem divulgado, é o luto físico, né? Perder uma pessoa que eu gosto, que eu amo, né? E nos traz uma ideia o luto, a morte, né? Nos traz a ideia de um falso controle. E durante a minha fala eu vou falar um pouquinho sobre esse falso controle, né? Então, o que acontece? O luto, ele tem vários significados, a palavra luto, né? Então, o luto, ele é uma ruptura, né? Uma quebra. Então, o que acontece quando há essa quebra? É a mudança, né? Então, toda mudança na nossa vida, ela traz sentimentos que o luto traz, né? Então, o luto físico, a morte, é uma das questões do luto. Existem vários aí, né? E por que falar sobre luto nesse momento também de pandemia? Para trazer essa reflexão para os dias de hoje, né? O que acontece com a pandemia? A pandemia nos faz e nos traz a todo momento a lembrança de que a morte existe, que a morte está perto, porque a gente sempre se distancia dela, né? E o luto quer dizer que a todo momento a gente está apto à mudança, que nós somos finitos, que tudo acaba, né? Então, a morte é o ápice de que acabou, né? Mas durante a nossa vida tem vários momentos de transformações, de finais de ciclo, que são os lutos. Por isso que eu nomeei como luto de cada dia. Por quê? Desde quando a gente nasce, nosso primeiro luto, para falar um pouco de forma simples, né? Porque é uma questão bem ampla, é quando nós nascemos. Por quê? Porque nós estamos lá na vida uterina, bonitinho, quietinho, quentinho, os nutrientes chegando, né? E aí, de uma hora para outra, a gente faz uma passagem, porque todo luto tem uma passagem, né? Tem um ritual. E a gente vai para um novo mundo, onde tá frio, onde eu sinto um desamparo, porque eu não tenho aquele contato físico, né? Com aquela pessoa. Por isso que é tão importante a gente trabalhar essa questão do parto, né, humanizado, da cesárea, para a importância dessa questão desse luto, desse desamparo ser menor, né? Então, nosso primeiro luto, que a gente foge a vida inteira, acontece quando a gente nasce, né? E aí eu preciso começar, né, a entender, quando eu tenho o seio da minha mãe, que a minha mãe me dá todos os nutrientes, que ela tá ali para satisfazer uma necessidade minha de sobrevivência, né? E com o passar dos anos, com o passar da evolução, a gente vai entendendo que eu sou responsável pela minha subsistência, né? E aí eu vou deixando de mamar o leite do peito, eu vou me desligando mais da minha mãe, né? Eu vou entendendo a fase que o bebê entende, né? Que o bebê faz essa diferenciação, que ele é uma pessoa e a mãe é outra. Porque até a fase dos 2 anos, né? 1 ano e pouco, ele entende que a mãe tá ali para satisfazer ele, né? Aquela coisa assim, eu só penso no meu próprio umbigo.
E essas partes, esses lutos, essas mudanças, essas rupturas são importantes na nossa vida, porque faz com que a gente carregue aí para a existência como que nós vamos lidar com a mudança, com o luto, né? E aí, como nós vamos crescendo, nós vamos entendendo que quando eu trabalho com as famílias, com a mãe, né, com os pais, entende-se que o quê? Que quando eu saio de uma idade escolar, né, então eu tô na pré-escola, eu vou pro primeiro ano, vou ter muitas mudanças, mudança de escola, né, eu termino um ciclo do 5º ano, vou pro 6º ano, então o Fundamental 2 também traz essa questão do luto, essa questão da diferença, né, da ruptura, né. Quando eu vou para o ensino médio, tem todas as cobranças, né? E um luto, assim, bem significativo é quando a gente sai do ensino médio, que é apenas com 17, né? 16, 17, 18 anos, a gente tem que descobrir o que a gente quer para a vida toda, né? E dar aquele desamparo. Então, assim, o que eu vou fazer agora da minha vida? Né? Por isso que os adolescentes têm essa questão do desamparo, do pertencimento, né? Porque o luto traz isso, né? E o porquê trazer isso para essa fase da pandemia? Porque é nesse momento que nós estamos mais próximos de entender que tudo acaba, que nós somos finitos. E a todo momento a gente foge disso. Por isso que cuidar, né, falar da morte, cuidar do luto físico, né, do ápice, é muito difícil, né? E um exemplo que nós temos é as pessoas que furam a quarentena, né? É um mecanismo de defesa para eu fugir da realidade. Então, nada está acontecendo. Estou fugindo da realidade, estou fugindo do luto. E quem nunca fugiu do luto? Né? Então, quando a gente sai, vê as pessoas com máscara, é um impacto. Porque dá a impressão de que é o fim do mundo. Mas o fim do mundo é todo dia, né? Acabou um dia, se inicia outro. Né? Quando eu mudo de trabalho, dá aquele vazio, aquele desamparo, até eu me reestruturar, me ressignificar, também é um luto. E aí eu passo por diversos, só que eu não trabalho a morte em si a todo momento. Né? E aí vem a pandemia e me faz o inverso, né? Então, nós até pouco tempo, nós estávamos trabalhando fora, convívio social, porque é uma coisa importante pra gente o convívio social. Nós somos seres humanos que precisamos do contato social. E como que tá acontecendo essa inversão? Porque quando nós estamos há poucos meses interagindo socialmente próximos, se a gente observasse ao nosso redor, as pessoas estavam usando a tecnologia. Estavam no restaurante com celular, né? E aí o mundo vem, porque o falso controle, porque a gente acha que vai ser tudo do nosso jeito. Então eu vou mudar de trabalho quando eu quiser, eu vou casar quando eu quiser, né? E não, a vida vem para te mostrar que não tá nada no seu controle, né? Se vocês querem usar a internet, vamos lá agora. Então o único contato físico que a gente pode ter é o contato da tecnologia. Olha a inversão aí, né? Olha a mudança, olha a ressignificação que a gente vai ter dessa ruptura, olha o luto presente a todo momento. Nem só o luto da morte, mas o luto de mudança, né? E aí antes eu aprendi lá, né, na evolução humana, que a gente saía da caverna para ter o contato social. Nós precisamos inverter agora, a gente está voltando para nossa caverna. E aí quando a gente volta, a gente tem que olhar pra gente. Tem que conviver com as pessoas da nossa família. Tem que desenvolver a empatia dentro de casa. E é difícil. Eu me reestruturar novamente. Fora a questão financeira, porque traz o medo, né? O luto traz o medo do novo. O medo é um mecanismo de defesa bom para nós. Só que ele não pode ir pro lado ruim. Então o medo me protege para eu não fazer nada que vá contra mim, faça alguma coisa ruim para mim. Mas quando ele é exacerbado, ele me paralisa. E eu, o que eu preciso fazer nesse momento? Entender, sim, que tudo é finito. E aí eu preciso aproveitar esse momento. Com todos os medos, né? Com todas as dificuldades. Porque traz medo, sim. Mudança traz medo. Por isso que muitas pessoas não mudam.
E aí, trazendo esse medo, eu preciso olhar para o que eu tenho, não para o que falta. E aí, a finitude vem nos dizer que a gente tem que aproveitar os nossos dias com as pessoas que a gente gosta, porque acaba sim. Nada é de eterno. Mas, como a gente tem dificuldade de lidar com esse luto, a gente esquece que tem uma pandemia, que tem um vírus, que eu saio da minha caverna, porque eu preciso de contato social. E aí, agora eu não posso ter esse contato social, porque ele que me faz viva me prejudica também. O perigo tá no contato social. Como que eu vou fazer todas essas mudanças? Como eu vou viver com essa questão do luto em época de pandemia? O que eu preciso é focar no hoje, no finitude, assim, no prazer, com todas as dificuldades que tem. Não é muito fácil, mas é preciso. E olhar que essa finitude, esse luto, essa morte que acontece, né, nas nossas mudanças, e que está tão presente agora na pandemia, ter mais empatia com quem está perto de mim e também com o outro. Observar que as pessoas que vão passar por esse processo de luto físico, da morte, de perder alguém, elas não vão poder fazer os rituais que todo luto precisa. Então, quando a gente sai lá do ensino médio, a gente tem um ritual desse luto. Tem as fases do luto, que pode ficar para um outro momento, né? Mas eu preciso respeitar que essas pessoas não vão ter o direito de ter esse ritual respeitado. Então, entender que acaba para mim, acaba para o outro também. E como eu vou lidar com essa morte física, né, vai vir de encontro com as minhas crenças, independente de crença que você tenha. Se você acredita em vida pós-morte, se você acredita que a gente vai entrar num sono profundo esperando Jesus, que a gente vai pro reino dos céus, que acabou, que tudo é matéria e acabou o sofrimento. Se acabou, acabou o sofrimento. E por que a gente tanto tem essa dificuldade? Porque ainda a gente tem essa ideia de falso controle, que está tudo no nosso controle. E não está. E o que eu faço para cuidar desse desamparo, desse vazio? Eu preciso enfrentá-lo. Enfrentá-lo e enfrentar o quê? Não é fugir da realidade, como muitos fazem. Mas é eu me ver grato, né? Me ver em tudo que eu tenho, não no que me falta. Porque quando a gente olha para o que falta, a gente vive na falta. Então, a gente tem que olhar no que a gente tem. Certo? Então, é uma reflexão aí pra gente fazer no quanto a gente foge dos lutos do nosso dia e quanto isso prejudica no luto físico, no ápice, no maior. Perder, ninguém gosta de perder. Nós temos que nos educar a perder para fazer uma ressignificação para começar. Então, é tudo um ciclo. A pandemia vai passar. Demora, mas vai passar. E aí a gente pode sentir saudades das coisas que a gente está fazendo agora. Então, ter o privilégio de, né, às vezes as pessoas que fazem terapia, fazer à distância, depois você vai ter que sair, né, todo esse movimento. Então, vamos aproveitar as pessoas que nós temos próximas a nós, para que quando o luto venha, ele seja menos pesado. Não vai deixar de ser pesado, mas que seja menos. Porque eu aproveitei o meu dia, porque eu entendo que tudo acaba. Assim que acaba um dia, inicia uma noite. Assim que inicia uma noite, termina um dia. Então, são ciclos. Esses ciclos são lutos, são perdas. Então, eu preciso lidar com esse abandono. E eu preciso ter uma empatia pelo luto do outro. Então, é uma oportunidade para a gente ressignificar toda essa nossa vida. Não é fácil. Não é passe de mágica. Mas precisamos nos educar
para nos transformarmos. Essa é a reflexão que eu deixo aqui. Os lutos acontecem todo dia, todo momento. E a gente não quer perder mais pessoas que a gente ama, que a gente nem conhece, mas a gente precisa ter uma empatia. Então, vamos valorizar a nossa vida, as pessoas que estão perto da gente, para no futuro a gente ter a certeza que fez o melhor. Não vamos fugir das mudanças, porque a vida é mudança. Estar vivo é estar iniciando um ciclo todo dia. Tá certo? Então, essa é a minha contribuição com a reflexão sobre o luto, sobre as nossas perdas, sobre as perdas na pandemia, sobre a fuga da realidade. Não vamos fugir da realidade, vamos enfrentá-la e vamos aproveitar o momento que nós temos. Porque sim, tudo acaba como tudo inicia. Tchauzinho.